Bom dia, obrigado pelo convite. Só antes de falar sobre o Brasil, eu gostaria de lembrar um episódio que aconteceu num evento da American Society em 2014. Foi mais ou menos em março, e logo após o painel que eu participei, viria o Eduardo Campos, o candidato do PSB. E aí eu fui o que perguntei para ele se ele era a favor ou contra a independência do Banco Central. Ele falou que fez um nariz de cera e tal, e falou que era a favor. E a Marina, quando virou candidata, assumiu também essa posição. E eu me sinto assim um pouco culpado, porque foi uma dos jeitos que a propaganda política do PT usou para derrubá-la na eleição. Então, não é nada de simpatizante da Marina, não é nada disso, é só para lembrar esse episódio e fazer um pouco de propaganda do evento. Então, mais especificamente sobre por que nós estamos na pior recessão dos últimos... Tem gente que fala 50 anos, 25 anos, mas, anyway, desde a redemocratização em 85. São vários fatores, mas um que eu acho interessante e é bem elucidativo é um erro de diagnóstico que o primeiro mandato da Dilma fez. Então, quando houve a segunda pernada da crise internacional, quando os países europeus começaram a ter problema de dívida, parecia que a gente ia entrar de novo em recessão. E o governo tentou fazer uma série de políticas anticíclicas para retardar ou para combater essa recessão. E na verdade, isso foi batizado como nova matriz macroeconômica. E, na verdade, foi uma repetição do que o Lula fez em 2009 e que funcionou muito bem. Como? Baixando os juros, o Banco Central baixando os juros, aumentando o crédito dos bancos públicos, reduzindo impostos para os bens duráveis, provavelmente carros e eletrodomésticos, e aumentando os gastos sociais. Só que, em 2011 e 2012, as circunstâncias já eram bastante diferentes. E a gente já estava com restrições do lado da oferta. O que quer dizer? Esse economista tem essa fixação por oferta e demanda, né? Então, todas essas políticas eram para estimular a demanda. Só que a gente já tinha restrições do lado da oferta, principalmente no mercado de trabalho, que tem diretamente a ver com a competitividade da economia. Então, o que gerou? Você aumentou o dinheiro em circulação, aumentou a demanda das pessoas, e para tentar fazer com que o investimento voltasse, que as pessoas consumissem, mas você já tinha uma competitividade danificada, principalmente pelo mercado de trabalho. Estava muito caro produzir no Brasil. Então, o que aconteceu? Pelo lado dos bens tradables, começou a haver um grande vazamento desse excesso de demanda via aumento de importações. Então, a gente vê isso pelo aumento rápido do déficit da conta corrente, que passou de 2% para 4% do PIB em cerca de 2 anos. E, pelo lado dos serviços, que a gente chama non-tradable, as coisas que não dá para importar, a gente começou a ver uma inflação de serviço consistentemente acima da inflação geral. Então, isso foi até a eleição. Mas, na eleição, houve uma inversão desse excesso de demanda em relação à oferta. Por quê? Porque houve um colapso da confiança, aí que as pessoas pararam mesmo de consumir e de investir. Então, o investimento já vem fraco desde 2013, juntamente com a indústria, devido a essa questão da competitividade, que o Brasil, a indústria foi perdendo competitividade tanto pelo câmbio, pelo salário, e somado a isso, houve as pessoas pararam de pegar crédito, pararam de consumir, e a economia deu uma invertida. Aí, a demanda doméstica começou a correr mais fraca ainda do que a produção. Então, a gente começou a ver uma mudança no mercado de trabalho, começou a ficar mais folgado, e começou a haver uma reversão da conta corrente, principalmente devido à queda brutal das importações. Então, ontem mesmo, no dado que saiu de março, saiu semana passada, a gente estava vendo esse dado ontem, as importações estão 30% abaixo do que foram
em um ano antes. Tá? Então, aí, agora, o que acontece? Você precisa de restaurar confiança no sistema para as pessoas voltarem a consumir e as firmas voltarem a investir. E o governo não tem instrumentos para isso e não vai se melhorar essa confiança de uma maneira consistente enquanto o problema político não for resolvido. E como a gente sabe que o governo não tem mais mecanismos para ativar a demanda? Primeiro, pelo lado fiscal. O lado fiscal é o que está sendo mais atingido e a raiz dos problemas de downgrade, de risco Brasil, porque você chegou num impasse. O governo não quer cortar gastos sociais e o Congresso não quer aumentar impostos. E você tem 90% do orçamento é rígido, é que a gente em inglês chama earmarked, né, que é direcionado, e os graus de liberdade do governo para passar o superávit primário de déficit para superávit ficou muito difícil no curto prazo, numa circunstância que já está numa recessão forte. Então, você tem restrições. O lado fiscal ele alimenta a falta de confiança na economia. As pessoas não veem como o governo vai se financiar, a dívida pública aumentando, e isso gera um problema de o cachorro correndo atrás do rabo. Você não está vendo uma solução para a questão fiscal. Pode ser que, com o novo governo, você tenha uma luz. O que a gente está vendo no presente é o ajuste fiscal sendo menos importante que a tentativa de sobrevivência política. Okay? Então, pelo lado fiscal, não vai sair solução para esse problema de escassez de demanda e de confiança. No crédito, aí você tem um problema tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Então, o que é a demanda de crédito? Ninguém quer pegar crédito para comprar eletrodoméstico, ninguém quer pegar crédito para investir. Você talvez possa ter algum financiamento para infraestrutura, mas ainda não está maduro essa coisa. E não tem mais jeito do governo conseguir estimular, como fez antes, o crédito público, porque já está os bancos públicos, com exceção do BNDES, já estão com capital limitado para expandir o crédito. O BNDES tem uma quantidade de dinheiro lá que ninguém quer pegar emprestado. Por exemplo, o setor de caminhões está com 50% da queda dos consultas de crédito junto ao BNDES. Tá? Então, a gente pode conversar sobre isso depois. É uma das coisas que mostram que, nessa nova matriz macroeconômica, você pode ter gerado produtividade marginal do capital negativa. Por quê? As pessoas estavam fazendo alocação errada de recursos abundantes do BNDES. Então, na parte de caminhão, isso foi impressionante. A gente foi no BNDES outro dia, eles falaram que firmas estavam pegando crédito para comprar caminhão, para usá-los como silos. Então, ele não tinha dinheiro para fazer silo, começou a fazer armazenamento nos caminhões que ficavam parados, para a gente ter uma ideia de como essa alocação errada de recursos afetou a competitividade do Brasil e a produtividade. Tá? Então, estou falando das políticas econômicas que estão com dificuldade de gerar volta da demanda. Então, em termos, já falamos do fiscal, já falamos do crédito, taxa de juros, política monetária, não dá, no curto prazo, para o Banco Central cortar juros. Por quê? Porque a inflação ainda está próxima de 10%, talvez no segundo semestre, se o câmbio ficar comportado, então vai abrir espaço para corte de juros. Mas, no momento, mesmo se der para cortar um pouco os juros, isso não vai conseguir acelerar a economia e devolver a confiança necessária. Então, aquele negócio do política monetária para estimular a economia é uma condição necessária, porém não suficiente. Tem uma metáfora que o Rubens Sandberg, da FEBABAN, falou o seguinte: você pode colocar o cavalo na beirada do rio, mas você não consegue obrigá-lo a beber água. Então, você pode baratear as condições de crédito, mas se não tem demanda por crédito, a economia não vai se expandir por esse lado. Um lugar que está, assim, entre as políticas públicas, uma que já está com alguns green shoots, né, que você pode ter alguma expectativa de melhora, é o setor externo.
a política de câmbio. Então, a política de câmbio, a depreciação que ocorreu de 2013, 2014 para agora, saiu de 2 o câmbio, o dólar, indo para 3,60, 3,50. Isso já gera uma melhora na competitividade dos nossos produtos lá fora. Diminui as importações, e a gente está começando a ver um aumento das exportações, que pode até fazer com que o PIB, no final do ano, apresente algum resultado positivo na margem. Mas aí também está tendo um trade-off. Por quê? Porque você tem condições externas razoáveis no momento, excesso de liquidez nos principais países. Isso faz com que a gente chama de fase risk-on, né? que haja procura desses capitais por yield, né? por taxa de juros positiva. Então, isso atrai capital para o Brasil. Isso é uma parte da apreciação recente que ocorreu, que o câmbio estava acima de 4 e veio para 3,60. Parte é devido à situação internacional e parte é uma probabilidade maior de descontinuidade política, de impeachment ou mudança de governo. Então, a gente está vendo todo dia, quando aumenta as chances de impeachment, o câmbio cai, a bolsa sobe e a curva de juros lá na frente cai. Quando há chance do impeachment não passar, a gente vê que essas três coisas invertem de sinal. O câmbio deprecia, a bolsa cai e o juro sobe, por causa do risco. Tá? Então, a parte do câmbio está relacionada com essa chance de impeachment. E a gente está chegando num ponto que o Banco Central já está desfazendo um pouco os swaps dele. Por quê? Porque agora a gente está no fine-tune. Se deixar apreciar demais o câmbio, pode ser ruim para a exportação, mas é bom para a inflação. Então, o Banco Central já está numa sintonia fina para ver qual seria uma taxa ao redor de 3,50, seria o que eles consideram razoáveis. Todo mundo está tentando não ter o câmbio apreciado. Se o Brasil não desfaz um pouco desse estoque de swap que acumulamos nos últimos anos, há uma chance aí do câmbio apreciar mais do que seria recomendável numa situação dessa. Então, como já estou de tempo aí? Faltam 5 minutos ainda? Então, vou falar um pouco do cenário prospectivo. Então, aqui a gente tem uma coisa binária, que é se vai ter mudança de governo, se não vai ter mudança de governo. Então, a gente preocupou menos com a questão política e mais com a questão econômica. Então, a gente acha que tem 50% de chance de você ter um cenário que a gente chama de muddling through, que é um ajuste, é uma recuperação medíocre, 25% de ter um cenário negativo, com políticas mais populistas, com chance de piora, novamente 4% de números negativos de PIB em 2017 adiante, e um cenário positivo, 25% de chance. Que você teria um mínimo ajuste nas condições fiscais e alguma melhora no PIB, na inflação, corte de juros, um cenário que chama a volta a um círculo virtuoso. Então, dentro dessas probabilidades, a gente considera o que a gente chama de muddling through, nosso cenário básico, porque isso pode acontecer tanto com o Temer ou quem que seja eleito, tanto quanto com a Dilma. Então, a gente está, em termos políticos, a gente seguindo o que os consultores econômicos estão falando, os consultores políticos estão falando, a gente está dando uma chance de 70% de haver uma descontinuidade política, uma mudança aí via impeachment. Então, mas o que a gente acha mais importante é tentar mapear quais são os cenários econômicos depois disso. Então, vou falar as diferenças entre o que a gente vê entre cenário muddling through e o positivo. Então, o muddling through, a gente acha que o crescimento ano que vem vai ser mais ou menos 0,6, então bastante medíocre, o que a gente chama de recuperação em L. Já no final do ano, a gente tem a economia já indo para o positivo, praticamente zero, mas ligeiramente positivo, aumento das exportações compensando a queda ainda dos investimentos e do consumo, mas já saindo da recessão.
No cenário positivo, a gente acha que o ano que vem você pode ter um crescimento aí entre 1,5% e 2%. E quais são as reformas mínimas que a gente acha que necessitam ser aprovadas no fiscal, principalmente? A CPMF, a DRU, que é aquela desvinculação de receitas e despesas da União, e o início da discussão sobre a reforma da Previdência. Então, se o Temer conseguir algum suporte no Congresso, não for candidato à reeleição, você pode conseguir um apoio para passar algumas reformas mínimas que vão dar uma expectativa melhor e duradoura. Porque a gente acha que, se tiver uma mudança de governo, no primeiro momento você vai ter uma lua de mel, todo mundo vai ficar animado, mas a probabilidade maior é que você tenha depois uma decepção e um governo mais medíocre mesmo do PMDB. Então, em termos de câmbio, o nosso cenário, compatível com isso que a gente chama de muddling through, é que o câmbio vai para 3,50 no curto prazo, já está por aí, mas no final do ano ele vai para 4,10, com algum desapontamento com o novo governo. Se for no cenário positivo, você tem chances de manter o câmbio em 3,60 nos próximos anos, nesse nível. Se for o cenário positivo, se for o cenário muddling through, ao redor de 4. Já em termos de juros, aí também está bastante difícil a nossa projeção. Então, o que nós fizemos? Resolvemos deixar o câmbio, os juros, o nosso cenário de juros é que o juro fique parado, mesmo achando que tem alguma chance de corte no segundo semestre, mas isso é muito ligado com o que vai acontecer com a política. Se o impeachment não passar, o câmbio vai depreciar, então não vai ter tempo de cortar, não vai ter jeito de cortar os juros. No cenário positivo, aí depende de quem vai ser o novo, desculpa, no futuro potencial governo Temer. A gente não sabe quem é o presidente, vai ser o presidente do Banco Central, o que vai acontecer em termos de política monetária, mas há chances de você cortar os juros. Mas, dado essa dúvida, nós mantivemos aí o nosso cenário fechando em 14,25 no final do ano. Mas um ponto sobre o cenário que é bastante importante também é a questão que já está acontecendo alguma recuperação no mercado de trabalho. Então, para os economistas, a chave para a competitividade é a relação câmbio-salário. Então, o câmbio já ajustou para um patamar razoável, mas, se você olhar na indústria, o custo unitário do trabalho ainda está 10% acima da média histórica. Por quê? Porque a queda da produção ainda foi maior que as demissões na indústria. Então, a gente ainda está vendo, mesmo se você comparar em dólar, houve uma melhora do salário em dólar. Mas, se você comparar o salário real com a produtividade, que gera esse conceito de unit labor cost em real, você tem ainda um caminho pela frente para você recuperar mais fortemente a competitividade da indústria. E esse ajuste está acontecendo no mercado de trabalho. No curto prazo, esse ajuste significa menos consumo, mais aumento de desemprego, mas, no médio prazo, você pode ter duas coisas positivas com os salários ficando mais baixos. Primeiro, uma restauração da competitividade, principalmente na indústria, com o Brasil conseguindo colocar mais produtos externamente e substituindo alguma das importações, e também você pode ter uma melhora da inflação. Então, é crucial a gente ver, principalmente, uma melhora, uma queda de salários do que uma queda no emprego. Então, se olhando pela PME, que é a pesquisa mensal de emprego, em 6 regiões metropolitanas, o salário no year over year, comparando fevereiro com fevereiro do ano passado, está caindo 7%. E o emprego está caindo cerca de 3%. Então, a massa salarial está caindo 10%. Então, isso é muito ruim para o consumo, como eu falei, o consumo está caindo 4%, caiu 4% no ano passado, e deve continuar caindo, devido a essa reprecificação de câmbio salário, mas você tem aí os efeitos positivos desse afrouxamento do mercado de trabalho ou
a restauração da competitividade. Então, eu acho que, no curto prazo, a produtividade da economia brasileira ainda está bastante prejudicada. Você tem uma série de fatores que estão dificultando uma retomada aí do PIB potencial. A gente pode discutir isso depois. Mas, no primeiro momento, o mais importante é recuperar a produção. Porque você vê a capacidade ociosa na indústria, que a gente tem uma medida mais precisa, está em 23%. Quer dizer, a utilização da capacidade, 27%, está ao redor de 73%. Então, no primeiro momento, você pode ter uma recuperação da produção sem ter novos investimentos, sem precisar de aumentar a produtividade, porque você está com essa grande ociosidade. Mas, para o ano que vem e para 2018, a gente talvez precise também fazer investimentos em recuperação do mix lá de produção, renovação de equipamentos e tal, e também investimento em capacidade produtiva. Mas, no primeiro momento, a recuperação vai se dar com a capacidade ociosa. Então, resumindo, a gente vê algum processo em termos de competitividade, principalmente devido ao realinhamento de câmbio, e esse realinhamento de câmbio é importante ressaltar que tem muito a ver com o fim de ciclo de commodities. Então, a gente teve um ciclo de commodities muito forte entre 2003 e 2011. Essas commodities deram uma queda aí até recentemente, agora deram até uma recuperada, mas isso é crucial para determinar qual vai ser o nosso câmbio. Tá? Então, o câmbio que a gente acha que é um câmbio de equilíbrio para o Brasil é ao redor de 3,40. Então, a gente já está, mais ou menos, caminhando para esse câmbio de equilíbrio. Então, por um lado, pelo lado da competitividade, do câmbio, há uma melhora da competitividade. Pelo lado do salário, está um pouco mais devagar, mas também já há algum progresso. Produzir no Brasil agora está mais barato do que foi há 2 anos atrás, porém, a gente ainda tem um longo caminho para melhorar aí o que a gente chama de TFP, que é a produtividade total dos fatores. Então, numa segunda etapa, a gente pode discutir essa produtividade do PIB potencial.